Discovery's 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. Discovery, roger. Go for deploy. E aí, tudo bem, gente? Beleza? Estamos de volta aqui em mais um vídeo do projeto do canal Terra Oculta. Para quem não me conhece, sou o Caio. E hoje vamos falar mais um assunto sobre a fenomenologia ufológica e manifestações espirituais. Ou seja, existem vários pontos em comum entre essas duas fenomenologias que eu andei falando em vários vídeos aqui no canal. Então vai ser um vídeo bem breve, né? Comentando esses pontos, né, em comum entre essas duas fenomenologias, muito estudados por várias áreas, inclusive por parapsicologia, né? Que muitas vezes é ignorada pela ciência, infelizmente, e classificado ou rotulado como pseudociência, né? Bom, vamos lá, gente. Então existem vários pontos em comum entre essas duas fenomenologias, né? O primeiro deles que eu queria salientar é sobre orbes, né? Para quem não conhece, orbes são globos luminosos, né? Luminosos. Essas bolas luminosas, esses globos, né? Eles, na maioria das vezes, 95%, quando são captados através de câmeras, né? Filmando, tirando fotografias, a gente vê que é poeira, né? O reflexo da luz é a poeira, mas 5% que a gente verifica, na grande maioria das vezes, realmente são manifestações energéticas, né? E essas manifestações energéticas podem se mostrar através do quê? Diversas luzes coloridas, né? São bolas coloridas que flutuam no ar e que tem uma trajetória definida. Porque se fossem poeiras, geralmente essa trajetória é irregular. Mas nesses orbes coloridos, a trajetória é uma trajetória até que quase inteligente, fazendo curvas de 90 graus e assim por diante, desaparecendo entre objetos sólidos, vamos dizer, um orbe entrando dentro de uma parede ou saindo de uma parede, né? Muitos pesquisadores na área de parapsicologia ou na área do que hoje em dia as pessoas chamam de paranormal, né? Filmaram esses orbes, né? Em ambos os casos, tanto na ufologia como no espiritismo, você vê a presença deles no movimento da manifestação do fenômeno, seja ela pela materialização física de um objeto, como um objeto voador não identificado, um OVNI, ou seja pela manifestação ou materialização de um espírito, né? Então você vai ter grupos, por exemplo, filmando em locais assim remotos, ou mesmo durante a noite em cemitérios, como aquele famoso grupo que hoje em dia tem até no canal Travel Channel, que é o Ghost Adventures, né? Outro dia eu estava até vendo, ele conseguiu, até interessante, filmar um orbe num cemitério chamado Bachelor's Grove, no sul de Chicago. É muito interessante que lá você vê bem o orbe, né? Mudando, cintilando, mudando de cor, né? Eu particularmente já vi esses orbes várias vezes, inclusive dentro de casa. Muitas vezes você está sentado na sala, olhando assim para a parede, ou mesmo na cama deitado, e de repente você vê um orbe se formar. É uma coisa muito rápida, uma coisa de 1 segundo ou 2, às vezes até mais, depende da situação. Você também tem experimentos na área mediúnica, né? Como aquele grupo de Skoll na Inglaterra, em que num porão de uma fazenda, médiums se reuniam e faziam várias experiências mediúnicas, né? E nessas experiências havia a presença o quê? Desses orbes coloridos se formando no momento da sessão mediúnica. E esses orbes é interessante porque eles
tem uma capacidade de sobrevoar a área e transpassar o médium, ou seja, a bola de luz, vermelha, verde, seja o que for a cor, ela transpassava o médium e continuava a sua trajetória. E você também tem a formação desses orbes em fenômenos chamados círculos agrícolas, ou crop circles em inglês, né? Nesses círculos agrícolas você vê a formação dos círculos através desses orbes de energia, que talvez seja uma energia onde a matéria esteja no quarto estado da matéria, ou seja, o estado plasmático, né? Você tem o estado sólido, líquido e gasoso. E recentemente, alguns anos atrás, se descobriu que a matéria possui o estado plasmático, onde você tem íons livres, elétrons livres e partículas carregadas positivamente, íons positivos, né? Então a matéria está em estado plasmático. Talvez essas bolas luminosas estejam em estado plasmático e talvez essa energia seja canalizada de uma outra realidade, né? Talvez de uma outra dimensão. Então a manifestação do efeito físico, né, tanto espiritual como ufológico, né? E inclusive é até interessante que no fenômeno ufológico, antes da nave aparecer, ou da suposta nave, há toda uma escala de cores que esses objetos não identificados seguem, começando do azul até o vermelho. No vermelho realmente a manifestação está próxima de se materializar, né? O segundo ponto é a natureza física e não física do fenômeno, seja de OVNIs tripulantes ou seja de aparições, né, e materializações de espíritos e objetos, que pode ser tanto ectoplasmática, né? Ectoplasma, para quem não sabe, é um tipo de bioenergia produzido pelas nossas células que ainda a ciência oficial não conseguiu atribuir nenhum tipo de função celular. Você tem uma manifestação quântica, né? Como no caso das experiências de Skoll aqui na Inglaterra, que são experiências únicas, né? Onde a manifestação plasmática espiritual deixou de acontecer e começou a acontecer manifestações a nível subatômico ou a nível quântico, né? Tanto que esse caso de Skoll na Inglaterra é um caso único de materialização espiritual de uma maneira diferente, não aquela maneira antiga, né, como ditado popular, aquela coisa feijão com arroz, né, mas é uma coisa nova, né? Então essa natureza física e não física de ambos os fenômenos, né? Na manifestação dos objetos voadores não identificados, você tem relatos de contatados ou pessoas que avistaram objetos logo depois do fenômeno, e a presença dos famosos homens de preto. Pessoas relatam, eu vi 3 homens de preto, né? Inclusive até tem um relato de um jornalista americano, John Keel, que conta a história de uma mulher, se não me engano, perto do deserto do Arizona, nos Estados Unidos, em que ela avista uma sequência de UFOs e logo em seguida ela recebe a visita de 3 homens de preto. Interessante que o local que ela morava era uma área desértica, onde o chão é areia, poeira, né? E onde esses homens de preto passavam, na areia, eles não deixavam as suas pegadas, suas marcas de sapato, e o sapato deles continuava sempre limpo, brilhando. E qualquer pessoa que estivesse naquela área, normalmente teria o sapato sujo através da poeira desértica, né? Ela notou esse fato interessante, né? E você vê homens de preto desaparecendo no nada, ou aparecendo do nada. Geralmente você tem aparição de 3, né? Sempre 3, é um número interessante. Na grande maioria das vezes a fenomenologia, tanto espiritual como a fenomenologia ufológica, segue uma sequência numerológica. 3 homens de preto, 3 greys apareceram, 3 anjos bíblicos, né? Sempre em 3, só para a gente pensar um pouquinho, né? Você tem também a materialização na área espiritual de aporte, que a palavra francesa aporte é portar, de objetos, onde os espíritos trazem esses objetos na sessão mediúnica e eles se materializam e caem na mesa, né? Do nada. Materialização de flores, objetos,
medalhões, chaves, moedas. Eu mesmo já vi a materialização desses objetos, inclusive há casos na minha família, né, que realizaram essas experiências, de objetos que estão conosco até hoje, que se materializaram. O interessante é notar que depois de um certo tempo, esses objetos, a maioria deles se desfazem com os anos, ou seja, se desintegram. É muito interessante isso, eu já observei isso também. Então esse fato de se materializar, essa sequência física e não física dos dois fenômenos, ufológica, nave se materializando do nada e sumindo para o nada, e objetos em sessões mediúnicas se materializando e sumindo, e também tripulantes de naves se materializando, se desmaterializando, e espíritos também. Interessante que você também tem a formação, a materialização dos famosos agênios, que eu andei comentando em programas anteriores, que é uma materialização mais estável de espíritos. E talvez até de alienígenas, onde eles conseguem se materializar, mas se manterem sólidos, inclusive sob a luz solar. Para quem não sabe, a materialização ectoplasmática, por exemplo, aquela materialização simples, feijão com arroz, como a gente já conhece, ela não ocorre não pode ocorrer em presença da luz. Ou seja, o ectoplasma se desfaz como se o chocolate se derrete na presença do calor, né? O terceiro ponto é o quê? Entre as duas fenomenologias, você tem o quê? Uma leitura mental ou comunicação telepática em ambos os casos. Ou seja, os alienígenas se comunicam telepaticamente e leem a mente do contatado ou do abduzido. Interessante lembrar que os espíritos também têm essa capacidade de ler a mente do contatado ou do médium em si. O espírito chega e fala: você está pensando isso? Antes, em muitos casos eu até presenciei eu mesmo, antes de eu fazer a pergunta para o espírito, em sessões mediúnicas, o espírito já me respondia aquilo que eu estava pensando. Aí um dia eu pergunto: mas como você sabe? Eu estou lendo o teu pensamento, né? Isso ocorre nos contatados na área ufológica também. Daquele caso dos Greys, que leem a mente das pessoas, né? O interessante é que nos círculos agrícolas também isso ocorre. Você vê relatos de pesquisadores em que um dia anterior da formação de um círculo agrícola, eles pensaram numa figura geométrica e mentalmente falaram para essas entidades, esses círculos agrícolas: olha, por que vocês não fazem essa formação assim, assado, para mim? Vocês sabem o que eu estou pensando? E no dia seguinte a formação estava lá, exatamente o que o pesquisador pensou. Ou seja, ele teve seu pensamento, de alguma maneira, lido telepaticamente de uma outra realidade, né? Interessante que essa conexão é imediata, porque visualmente, fisicamente, você não tinha a presença desses seres ali no momento que o pesquisador estava pensando, né? E, finalmente, em relação a esse ponto em comum de telepatia, né, entre os dois fenômenos, você tem um caso até interessante do Antônio Milão, que presenciava a aparição de UFOs em sua janela, né, constantemente. Então, às vezes tinha amigos na casa dele e esses amigos falavam para ele assim: por que você não chama eles? Aí ele pensava: por que vocês não aparecem na minha janela agora? E eles apareciam. Então havia essa conexão mental entre eles e os tripulantes dessas supostas naves de uma maneira instantânea. Olha que interessante. Então existe essa leitura mental entre ambas as fenomenologias, né? O quarto ponto está ligado ao quê? O eletromagnetismo de ambos os fenômenos. Em ambos os fenômenos, equipamentos eletrônicos falham, né? Você tem um mau funcionamento de quê? De câmeras, gravadores, e isso é feito através do quê? De pulsos eletromagnéticos, né? Interessante lembrar que na presença de OVNIs, muitas vezes as câmeras falham, a energia da bateria é drenada, ou seja, a câmera literalmente morre, né? Isso ocorre também dentro dos círculos agrícolas. Muitas vezes eu estive dentro de um círculo agrícola e a câmera realmente ela falha, né? E você mede dentro de um círculo a presença de um campo eletromagnético que eletronicamente varia entre 250 e 600 MHz, e magneticamente você tem às vezes saltos de 45 Gauss para 58 no magnetômetro de repente, né?
Interessante que também há relatos e casos, inclusive até que eu vi até recentemente um caso no Travel Channel, realmente desse grupo novamente, o Os Adventures, que eu achei interessante. Muitas pessoas falam, mas é um grupo que frauda muito as manifestações, aquilo é tudo jogo de câmera na televisão. Não, porque ocorreu até um fato interessante outro dia, que já ocorreu isso comigo em filmagem também, em que quando você aponta a câmera com um espírito materializado ou um alien, ou a presença de uma entidade, a câmera congela por questões de segundos, 1 segundo, 2. Então isso ocorreu com esse grupo. Um dos integrantes do grupo vê materializado na frente dele, em um hospital abandonado que eles estão investigando à noite, uma aparição de uma jovem. No momento que ele aponta a câmera, tanto a câmera dele como a câmera do colega dele, ambas de diferentes ângulos, congelam naquele exato segundo, por 1 ou 2 segundos. E realmente a imagem dela não é captada. Eu realmente tenho uma teoria sobre isso. Não somente há uma interferência eletromagnética, como talvez há uma interferência temporal de 1 ou 2 segundos, por causa justamente dessa conexão da nossa realidade com a outra, que por sua vez estão em diferentes ciclos temporais. Então há uma espécie de tunelamento quântico entre essas duas realidades e há uma criação, há uma modificação temporal ao redor do fenômeno, né? Por isso que muitas vezes certos contatados, quando eram contatados por essas entidades, essas supostas naves, né, muitas vezes a primeira pergunta que eles faziam ao contatado é: em que ciclo temporal eu estou? E já ocorreu 2 ou 3 vezes em certos casos nos Estados Unidos. Em que ciclo temporal estamos? Quinto ponto, em ambas fenomenologias são captados essas entidades, essas naves, esses seres, essas manifestações em filmes fotográficos ou fotografias digitais, onde aparecem no filme e não são vistos a olho nu, né? Devido à rapidez talvez da aparição ou por encontrarem-se em uma outra frequência eletromagnética e que não é percebida a olho nu, né? Por nós. Eu mesmo tive uma experiência na ilha de Capri, na Itália, há uns anos atrás, onde eu apontei a câmera para o mar, né, de uma parte alta da ilha, e comecei a tirar fotos. No momento que eu estava tirando a foto, não tinha nada no céu. Quando eu verifiquei a foto digital, você vê claramente a trajetória de uma nave. E aí eu tirei uma foto da minha mãe, de um outro ângulo, e você vê a nave fazendo uma volta assim atrás dela, minha mãe assim, e indo embora em direção ao horizonte, em direção ao mar. Várias sequências de fotos, e que a olho nu eu não conseguia verificar a presença deles, né? Isso ocorre também no fenômeno espiritual. Muitas vezes você tira uma foto de um lugar e você vê a presença de um espírito na foto, mas no momento que a foto foi tirada, ninguém conseguia ver visualmente a presença dele ali, né? Então ambos os fenômenos têm essa captação em fotos ou filmes fotográficos, né? E desses seres, dessas entidades, dessas naves, de objetos, e realmente a olho nu no momento nós não conseguimos enxergar devido à pequena frequência luminosa eletromagnética que nós enxergamos dentro do espectro eletromagnético, né? Talvez a frequência deles esteja em outra frequência, a matéria deles. O sexto ponto entre essas duas fenomenologias, o sexto ponto comum, você tem no momento da manifestação dos fenômenos a emissão eletromagnética, em alguns casos até radioativa, né? Você vê aparições de Grace e no momento que eles vão embora, se você medir o eletromagnetismo em Gauss vai estar alto e a radiação. E isso em alguns casos raros também acontece na materialização espiritual, principalmente quando ela estiver relacionada não ao ectoplasma, mas a manifestação não ectoplasmática, a manifestação quântica. O sétimo ponto comum entre as duas fenomenologias. Nós temos o quê? Em ambos os fenômenos vemos a presença do quê? De canais de comunicação mediúnica para a transmissão e comunicação de informação de alienígenas e espíritos, né? Então temos médios dando comunicações de espíritos e alienígenas também da mesma maneira. Ou seja, com a utilização da psicofonia. Você tem aqui vários médios famosos aí na área espiritual, como Chico Xavier no Brasil, né, Divaldo Franco,
E também você vai ver pessoas dando comunicação de alienígenas. Olha que interessante. Alienígenas se manifestando no nosso meio físico, dando comunicação através de médiuns também. Como, por exemplo, aquele caso dos Pleiadianos, de Barbara Marciniak, né, nos Estados Unidos. E outro caso nos Estados Unidos de Daryl Anka, aquele outro médium que diz que comunica o alienígena chamado Bashar, né? Então, essa fenomenologia em comum entre ambos os casos, ou seja, inclusive em muitos centros espíritas hoje em dia, muitos médios, né, nem desconfio que estão na comunicação, não para seres humanos, de espíritos de seres humanos, mas de alienígenas, por incrível que pareça, né? Bom, o oitavo ponto comum entre as duas fenomenologias: a comunicação alienígena e espiritual segue uma linha padronizada repetitiva, né? Então eles contam sempre a mesma história incompleta. Você pode ver, todos os abduzidos contratados sempre contam aquela historinha. Ah, ele vem do planeta X, do sistema estelar, lá, mas nunca revelam a verdade de nada. Ou seja, as comunicações são vagas e incompletas em ambos os casos, tanto espiritual como nos casos de contratados abdução alienígena. E mesmo não só os contratados através de médios, mas através de equipamentos na famosa transcomunicação, ou seja, contratação dessas outras realidades através de rádios, televisões, computador. Por aquele caso em Milão, aquele famoso médium, né, o praticante da transcomunicação, Marcelo Batti, né? Inclusive teve a visita do grupo de Skoll, e um dos membros do grupo de Skoll, aqueles membros de estudo mediúnico aqui na Inglaterra, ele tinha falecido, um dos cientistas. E ele prometeu ao grupo de Skoll que ia se comunicar de alguma maneira dessa outra realidade, né, que adentramos após a morte. Isso ocorreu lá junto a Marcelo Batti no seu rádio. Marcelo Batti tinha um rádio de válvula, e esse rádio mesmo desligado sem válvulas, você conseguia ver os postos mortos, os espíritos falando no rádio. E esse pesquisador que morreu do grupo de Skoll começou a falar com os pesquisadores: olha, eu estou aqui, eu estou cumprindo o prometido, estou falando dessa outra realidade para vocês. E fizeram uma sequência de perguntas para ele, e realmente ele deu muitas respostas vagas. Perguntaram para ele se ele podia descrever a realidade que ele estava, ou falar alguma coisa sobre ele. Ele falou que realmente não podia fazer isso. E aí a pergunta fica: por quê? Porque há uma censura entre as duas realidades? Como eu tenho sempre falado aqui no programa, talvez acredito que haja uma censura entre o mundo espiritual e aqui na transmissão de informações, ou na comunicação, né? Mas enfim, então é uma comunicação repetitiva, padronizada e vaga em ambos os casos, tanto na abdução alienígena, né, ou contatados, como nas comunicações mediúnicas espirituais ou transcomunicação. O ponto 9 comum entre essas duas fenomenologias, nós temos em ambos os casos as mensagens sendo transmitidas pelos alienígenas e pelos espíritas, carregando um forte teor matemático cabalístico, sendo as mesmas estruturadas em 3 camadas distintas de entendimento, sendo as duas últimas camadas, né, na sua grande maioria, o quê? Criptografadas. Muitas manifestações de ambas as fenomenologias seguem o quê? Um padrão simbólico e ritualístico. Vocês podem ver. Você tem a aparição de 3 objetos no ar, não identificados, 3 homens pretos, 3 greys. E aí você tem nas religiões os sistemas de crença: Trindade católica, cristã, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, sempre uma numerologia, uma cabalística, né? Em obras mediúnicas como o nosso lar, você tem uma cidade astral no mundo espiritual, na forma de uma estrela de 6 pontas, cada ponta um ministério, 6 ministros, 12 ministros em cada ministério, 6 vezes 2, 72. Número cabalístico. 72 é um grau no movimento de precessão da Terra. Por quê? Aquilo que eu já falei, a Terra faz um movimento de precessão, um movimento do peão, no seu próprio eixo, que demora 25.920 anos, dividido por 360 graus, vai dar o número 72 graus, 72 anos por grau, ou seja, cada grau do movimento de precessão demora 72 anos. Você também tem essa numerologia, memórias de um suicida. Você vai ver uma sequência de números de 8, e você somar essa sequência de números vai acabar dando 144, que eu vou ainda mencionar aqui no programa. E essas mensagens transmitidas, então, tem esse forte teor matemático, cabalístico,
e sempre estruturadas em 3 camadas, sendo 2 últimas camadas criptografadas, através de uma numerologia, uma simbologia, que eu vou fazer um vídeo sobre isso em detalhe. Você também tem essa presença numerológica, matemática, forte, que realmente o fenômeno todo gira em torno disso, que é os círculos agrícolas, né? Você vai ver então a estrela de 6 pontas também no círculo agrícola e outras figuras geométricas. Inclusive, até eu faço sempre uma comparação: estrela de 6 pontas no círculo agrícola, estrela de 6 pontas na cidade do nosso lar, na obra de Chico Xavier. Quer dizer, sempre essa coisa em comum entre essas fenomenologias, né? E você vai ver o que? Estudo da gematria, que é um sistema hebreu antigo, onde cada palavra tem um valor numérico. E os hebreus conseguiram, através do alfabeto hebreu, construir 72 nomes de Deus, que eles falavam, né? Que obedece toda uma geometria sagrada. E tudo em cima de quê? Essa criptografia, tudo em cima de cifras, né? Bom, ponto 10. Há, em muitos casos fenomenológicos de ambas as categorias, o que é a presença do fenômeno poltergeist, né? Para quem não sabe, o fenômeno poltergeist é a movimentação de objetos, pedras sendo atiradas na janela das pessoas, por forças invisíveis, né? E há vilarejos onde você tem a grande manifestação ufológica, né, por um certo período, né? E após essas manifestações começam a ocorrer nas casas das pessoas o fenômeno poltergeist, né? Olha que interessante, né? O ponto 1, o 11º em comum entre essas duas fenomenologias: você tem a manifestação e materialização de igrejas e espíritos em sessões mediúnicas de materialização. Olha que loucura! Materialização plasmática e manifestação quântica, como as sessões de Skoll, torna a falar, na Inglaterra, que na verdade se iniciaram com materializações ectoplasmáticas, né, da maneira convencional, e acabaram se transformando em sessões mediúnicas de materialização quântica, né, a nível subatômico quântico, que foram as primeiras sessões únicas do seu gênero, dessa maneira e forma. Acredito que não teve nenhuma mais, do meu conhecimento, que manipulou a estrutura íntima da matéria a nível quântico, né, para a manifestação dessas entidades. E nessas materializações você vai ver a materialização de um Grey no grupo de Skoll, né, a aparição de um Grey. Olha que interessante, ou seja, de uma outra realidade, que é a mesma realidade dos espíritos, uma outra dimensão, né? O 12º ponto em comum dessas duas fenomenologias: você tem o que? Médiuns e abduzidos, transporte de pessoas através de paredes e recintos fechados. Você tem a desmaterialização de médiuns e de abduzidos e a rematerialização dos mesmos, né, em outro local ou realidade. Então você tem, na área ufológica, pessoas sendo retiradas em recintos fechados, seus quartos, até de bunkers militares, e desaparecendo no ar e depois reaparecendo em outro lugar, do nada. E você tem médios, inclusive membros da minha família presenciaram essas experiências, quando você tinha um médium numa sala, fechada, amarrada, e essa médium desaparecia da cama amarrada, sei lá o que, no momento da sessão de materialização ectoplasmática, e reaparecia em cima do armário ou numa outra sala. Então como que ela podia sair de um lugar para o outro, estando ela fechada ou amarrada? Ou seja, havia um transporte físico do corpo da médium de um recinto para outro, né? Como ocorre realmente no caso das abduções alienígenas. Até você tem um caso famoso, que é o caso da Linda Cortilli de Napolitano, né? Uma mulher que tem um apartamento em Manhattan, né? Em 1989, dia 30 de novembro, né, de 89, né, às 3 horas da manhã, testemunhas viram ela atravessando a janela fechada do seu quarto e sumindo no ar, né? E testemunhas essas até são testemunhas oculares confiáveis, que são 2 guardas costas de um embaixador das Nações Unidas, em Nova York, né? Então eles veem a mulher saindo da janela fechada, olha que loucura, e sumindo no ar às 3 da manhã. Olha que interessante, que ritual cabalístico. 3 da manhã é o quê? É a famosa, no meio pagão, no meio
popular, né, folclórico, 3 horas da manhã é a hora da bruxa, ou das bruxas, das manifestações demoníacas, como o ditado popular diz por aí, né? Então é toda uma ritualística, 3 da manhã, né? Por quê? Muitas pessoas falam 3 da manhã porque tem a Trindade, né? É a mímica da Trindade, pregada pelo sistema de crença católico, cristão católico, né? Então, o que tem que ter a ver uma coisa com a outra? 3 da manhã, muita fenomenologia ocorrendo 3 da manhã. Olha que interessante. Então, o caso de Linda Cortini Napolitano sendo abduzida às 3 da manhã, atravessando sua janela, fisicamente falando, com a janela fechada. Então, esse transporte de pessoas, ou materialização e desmaterialização em ambos os casos. O 13º ponto, em ambos os casos, no momento que muitos presenciam a aparição, as pessoas congelam mentalmente e fisicamente por segundos ou até por horas, né? E recobram a consciência, na maioria dos casos, desorientados ou aterrorizados, sofrendo de enjoo, em alguns casos mal-estar, tanto na fenomenologia de abdução alienígena como na fenomenologia de perda da consciência através do quê? De envolvimento mediúnico. Então, você tem a perda de tempo, perda da consciência por alguns segundos, minutos e horas, e nos casos espirituais, no caso de possessão, por exemplo, subjugação por entidades não humanas, que popularmente são rotulados de demônios, né? Por muitos sistemas de crença, você tem essa perda também, esse congelamento de perda de consciência, congelamento, né? Mental, e a pessoa fica completamente desorientada em ambas as fenomenologias, ou seja, ela deixa de ser senhor de si em ambas as fenomenologias. O 14º ponto, em ambos os casos, as entidades envolvidas no fenômeno, seja alienígena, seja espíritos, as mesmas têm capacidade de quê? Olha que interessante, de prever o futuro e controlar futuros acontecimentos. E por que disso? Você não tem os espíritos, as aparições profetizando o futuro, anjos bíblicos profetizando o futuro, você também tem essa mesma característica fenomenológica na abdução alienígena ou nos contatados, né? Alienígenas profetizando acontecimentos, e geralmente em ambos os casos as profecias estão voltadas ao quê? A coisas catastróficas e coisas negativas. Em ambos os casos, você pode verificar. Em ambos os casos só lixo. A Terra vai ser destruída, guerra atômica, não sei o que, vai acontecer isso de ruim. A maioria das profecias é só coisa ruim, você pode ver. E por que essa capacidade de prever o futuro? Eu basicamente tenho uma teoria em que ambos os seres, tanto os espíritos como os alienígenas, estão fora do nosso ciclo temporal e dimensional. Por isso tem essa capacidade de viajar na nossa linha temporal a bel prazer, ou visualizar a nossa linha temporal, tanto no passado como no futuro, porque eles estão fora do nosso ciclo temporal e dimensional, né? O 15º ponto da fenomenologia de ambos os casos, tanto aparições ufológicas como aparições espirituais, em ambos os casos as entidades envolvidas na fenomenologia, sejam alienígenas ou espíritos, eles têm a capacidade de quê? De serem mímicas ou clones de pessoas, o famoso doppelganger, né? Ou seja, eles imitam a aparência e a voz de pessoas, e muitas vezes sabendo de coisas que somente as pessoas que são imitadas sabiam, né? Você vê espíritos imitando voz de criança. Eu mesmo, várias vezes, várias situações, eu ouvi entidades imitando a voz da minha esposa. Eu de manhã acordado na cama, e minha esposa falando: Caio, acorda logo. Aí eu olho pro lado, falo: mas por que você está falando isso com a minha esposa? E ela estava dormindo. Não era ela falando, mas a voz dela idêntica. Várias vezes me chamando em casa, a voz da minha filha, não é a minha filha dormindo, e minha filha me chamando. Quer dizer, eles têm a capacidade de imitar. Inclusive tem até esse jornalista John Keel, né, nos Estados Unidos, que em certos casos da vida dele, ele teve a presença de doppelgangers, ou seja, pessoas aparecendo para amigos dele como se fossem ele. E aí depois um amigo dele ligando para ele, falou: você esteve aqui ontem, passou aqui perto de casa, eu vi você andando. Eu falei: não estava, eu estava em outra cidade. Quer dizer, fazendo mímica de pessoas. Eles têm essa capacidade de se transformar
em qualquer coisa, em ambas as fenomenologias, tanto ufológica como espiritual. Os espíritos e os alienígenas têm a capacidade de se transformar em qualquer coisa e imitar qualquer pessoa. E finalmente, o 16º ponto que temos em comum em ambas as fenomenologias, a criação o quê? Isso é o mais importante em ambas as fenomenologias que temos sempre que ter em mente. Tanto em aparições espirituais, como comunicações mediúnicas, e aparições ufológicas, ou seja, contatados também, abduzidos alienígenas. Em ambos os casos, há toda uma criação de sistema de crença. E que, na maioria das vezes, são sistemas de crenças falsos, e doutrinas falsas e filosóficas. Por que falsos? Porque eles têm a finalidade, se você observar bem, de perpetuar falsas agendas, de operações, que eu chamo de operações cavalo de Troia, ou seja, eles nunca realmente são aquilo que se mostram. Nunca realmente falam a verdade a respeito, não somente da realidade dita espiritual, como muitas doutrinas a chamam, filosóficas e doutrinárias, como essa realidade, ou esse mundo onde os alienígenas vêm, de onde esses alienígenas vêm. Em ambos os casos, nenhum deles conta a história toda, vocês podem ver. É sempre uma historinha meio furada, um negócio meio que falta peças no quebra-cabeça. Nunca uma visão completa da situação. É um negócio sempre envolto em muito mistério. Reencarnação a gente não pode falar tal coisa porque a gente não é permitido, o mecanismo da reencarnação. Existe até em livros como Obras Espíritas, codificado por Allan Kardec, né? Em que você tem uma pergunta lá que fala que nem tudo é dado a saber ao homem, porque Deus não permite. Olha que interessante, Deus não permite nada, Deus não permite, não permite ou permite, Deus não é nada disso. Isso é um sistema de controle que envolve o planeta, que independe da vontade de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não é um ser sentado no trono que dita regra, julga, condena. Deus não é nada disso. É realmente um sistema de controle ligado a algo que realmente controla e conduz a nossa realidade, o nosso planeta, e infelizmente deixa sempre o homem às cegas daquilo que acontece por trás dos bastidores de nossa realidade, que realmente governam o mundo, né? Então, pensem bem sobre esses pontos em comuns em ambas as fenomenologias. Inclusive, hoje em dia, na ufologia, infelizmente, a ufologia ainda é uma ufologia casuística, né? E ninguém vai a fundo, nesses pontos que eu citei, de uma maneira investigativa, né? E ninguém estuda realmente esses pontos a fundo, na área ufológica, que estão relacionados com essa interdimensionalidade do fenômeno, né? Essa relação não física do fenômeno. Então é isso aí, gente. Então fica aí esse vídeo sobre pontos em comum entre essas duas fenomenologias, aparições alienígenas e aparições espirituais. E tenha uma boa semana e mande suas perguntas para o canal, vou tentar responder, né? Se bem que eu ando muito devagar para responder as perguntas, gente, né? Eu sei disso. Muita gente tem me cobrado, fala, cara, você não responde mais perguntas, o projeto morreu. Realmente é muita pergunta, às vezes eu fico um pouco sem tempo, mas eu vou tentar responder, é o máximo que eu conseguir, gente. Então boa semana e tudo de bom, pessoal. Até mais.